Olá, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Que alegria estar aqui com você para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus nesta reflexão do dia de hoje que tem como título Voltar. O texto bíblico se encontra em Gênesis 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Se você tiver a oportunidade de ler todo o contexto em sua casa, com um pouco mais de tranquilidade, você vai perceber que Jacó está vivendo um dos momentos mais terríveis da sua vida. Ele já era casado, tinha filhos adultos, grandes, e nessa ocasião ele estava sentindo ainda a dor de um acontecimento terrível na sua família, porque a sua filha havia sido violentada. E apesar da violência sexual, as duas famílias combinaram, acertaram um casamento, ia ficar aparentemente tudo bem depois de tudo aquilo sofrido. Mas Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, que era a moça que tinha sido violentada, inconformados com aquela situação, embora já com uma cerimônia de casamento preparada, um novo caminho para aquela realidade, para aquela situação. No entanto, Simeão e Levi, irmãos de Diná, na calada da noite, invadem a aldeia do rapaz que havia violentado a Diná e eles juntos matam o pai, o filho e toda aquela aldeia, todos aqueles homens que faziam parte daquela família, que havia de fazer parte da família também de Jacó, eles são mortos numa noite de uma forma abrupta e violenta, numa atitude vingativa da parte de Simeão e Levi, que tentavam de alguma forma vingar a honra da irmã que tinha sido violentada. E diante daquela situação, Jacó fica desesperado, porque ele não esperava que em uma curta semana ele tivesse então uma filha violentada e dois filhos que haviam se tornado assassinos. E diante deste grande problema e desse grande terror que sobreveio a Jacó, ele clama a Deus e antes disso ele diz: estou perdido, nós vamos ser destruídos, porque nós somos uma família pequena e a vizinhança vai saber o que aconteceu e eles virão e nos destruirão. E quando então ele clama ao Senhor, Deus lhe traz apenas uma única palavra: levanta-te, vai a Betel e levanta ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia de Esaú, teu irmão. Nesse momento, antes mesmo de Jacó obedecer ao Senhor, voltando para Betel, antes disso, ele faz como que uma viagem na sua mente e ele se lembra de muitos anos atrás, de um outro período da sua vida, quando também ele estava atemorizado, quando também ele estava fugindo, com medo da morte, porque ele estava debaixo de uma sentença de morte da palavra que veio do seu irmão Esaú. Enfim, quando Deus diz, volta a Betel, no fundo Deus queria que Jacó voltasse a se lembrar de uma experiência de há muitos anos atrás, e naquela experiência Deus falou com ele. Jacó também estava atemorizado, também estava fugitivo e também não tinha rumo. E naquela ocasião, há muitos anos, Deus havia falado com ele, dado um sonho, dado uma esperança, uma promessa. E Jacó tinha, através daquela experiência, obtido esperança no seu coração para continuar a jornada. Pois bem, agora ele está novamente numa situação aflitiva, ele está com medo da morte, com medo de que a sua aldeia fosse invadida, e nesse momento o Senhor quer apenas que ele volte atrás e se lembre do que Deus havia falado com ele há muitos anos atrás. O objetivo dessa palavra hoje, que se chama voltar, é fazer com que você, dependendo do momento que você esteja vivendo hoje, talvez também de lutas ou de aflição, que de alguma forma você se lembre de algum outro período da sua vida onde Deus lhe fez uma promessa, onde Deus falou ao seu coração. Naquela ocasião, eu não sei há quanto tempo isso possa ter acontecido na tua vida, mas naquela época ele falou ao seu coração, ele ministrou e deu um rumo. E talvez entre aquela primeira experiência e o momento atual, quem sabe você já tenha se esquecido disso. Quem sabe você já tenha perdido a esperança novamente. E é por isso que Deus te convida a voltar
Esse é o objetivo da ministração desse momento, para que você saiba voltar aos lugares onde Deus te falou, que você saiba voltar à experiência primeira, onde Deus de alguma forma trouxe esperança ao seu coração e que talvez você tenha perdido ao longo dessa trajetória, ao longo desta caminhada. Às vezes é importante voltar ao primeiro amor, voltar à primeira promessa, voltar aos fundamentos. E se hoje você abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus fará com que você se lembre de todo este fundamento, de toda essa experiência e história que já fez parte da sua vida há algum tempo atrás, que talvez você tenha esquecido no decorrer da jornada, mas que hoje Deus traz à sua memória de novo, para seu crescimento e maturidade em Deus. Em nome